Ó, gente, tudo bom? Hoje a gente vai criar aqui nosso querido nutricionista no Telegram. Então a gente vai criar com facilidade um nutricionista próprio para vocês utilizarem no Telegram de vocês. Vocês vão aprender como utilizar e criar um agente de forma simples, rápida e fácil, sem muito blá 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 tecnês e tentando ser mais humano possível, tá? O que a gente vai utilizar aqui hoje? Telegram, N8N, então eu tenho outro vídeo que eu crio toda a stack que eu preciso, como o serviço do N8N e o Redis, que eu vou utilizar aqui hoje. E vocês vão entender, eu vou explicar um pouquinho sobre memória de curto prazo e como que um agente funciona, bem parecido com a nossa cabeça. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui o nome do nosso agente. Então, nosso agente seria Agatha. Pode ser Agatha nutricionista. Nutricionista. Esse workflow, gente, então eu tenho aqui na minha área pessoal, eu cliquei aqui em criar workflow e eu tenho uma área de criação. Então ele é um canvas, ele permite você arrastar caixinhas e não precisa programar. Isso aqui eu estou construindo um software, tá? Então ele é interessante, o N8N, por causa disso. Ele permite que pessoas sem muito conhecimento técnico, tendo apenas o tico e teco, consigam criar um conteúdo bacana. Então, eu vou procurar aqui. Ele já tem várias implementações próprias, todas já criadas, então integração com o Telegram. Ele tem todas aqui praticamente. E o que é interessante para a gente aqui neste momento? Mensagem. Então, o que isso aqui quer dizer? Isso aqui é um trigger do Telegram. Quer dizer que quando alguém enviar uma mensagem para esse robô, para a Agatha nutricionista, ele vai ativar esse gatilho. Então, eu vou fazer a configuração aqui. E agora, o mais importante. Eu tenho aqui a nossa credencial. Eu vou criar essa credencial que eu vou ligar um agente do Telegram ao meu N8N. Então, eu vou aqui no meu Telegram, vou procurar aqui BotFather, que é o sistema, um bot do Telegram próprio, com facilidade na sua conta. Então aqui eu estou logado na minha conta. Vou criar aqui new bot. E o nome do meu bot, então Agatha Bot. Ele tem que respeitar a nomenclatura do Telegram, tá? Então todo bot no final ele recebe esse nome. Então alguma coisa bot. Eu não respeitei aqui do jeito que ele queria, né? Agatha Bot. Tem que ser um nome único, então. Agatha nutricionista bot. Provavelmente agora ele vai deixar eu criar. Show de bola. O que é importante aqui pra gente? Ele vai me dar uma chave de conexão. Então, essa aqui é a minha chave de conexão do meu bot. Eu vou copiar essa chave, vou até o meu fluxo do N8N, vou criar uma nova conexão e vou colar aqui. E essa chave é a Telegram Agatha. Salvei. Ok, tá tudo certinho. Testou, conectado. Então agora, tudo que a Agatha receber dentro do Telegram, então qualquer um que interaja com esse bot do Telegram, Agatha, eu vou receber essa mensagem aqui no meu Telegram, dentro do meu fluxo N8N. Então esse aqui é o disparo, tá, gente? Esse aqui é o mais importante, que eu vou receber a mensagem aqui dentro. Dentro da mensagem, aqui eu vou enviar ela diretamente para o meu agente, tá? E aqui entra a parte mais importante, que é o cérebro, né? O que é um agente? Um agente, diferente de uma LLM, eu dou um input e ela me dá um output. Então, eu tenho que colocar alguma coisa e ela consegue me responder. Um agente, ele consegue orquestrar várias chamadas dessas aqui. Como se a LLM fosse um combustível e o primeiro agente que eu fiz, eu consegui enganar a minha tia. Eu falei para ela que tinha contratado uma pessoa, uma nutricionista, para cuidar da dieta dela e fazer ela emagrecer.
ela está um pouquinho acima do peso. Então, ela começou a interagir com a gente e a gente ajudou ela de verdade a perder peso, a montar treino para ela melhorar a qualidade de vida. Então, esse é o poder, a qualidade de serviço que um agente pode entregar de verdade. Então, o agente, ele é meio que uma mimificação de um ser humano. Então, eu vou conseguir criar aqui funções para ele, e depois, futuramente, a gente coloca ferramentas para ele executar coisas, mas hoje ele só vai conversar, o foco dele vai ser montar dieta para mim, montar um treino para mim, basicamente isso, tá? Aqui na parte de IA do N8N, então, eu cliquei aqui na caixinha para adicionar uma nova caixinha, e aqui eu vou procurar um agent, AI agent, que é bem importante aqui para a gente. E o que eu vou dar aqui como input? Então, eu vou tirar esse cara aqui e vou deixar ele aberto, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou só renomear AI agent Agatha. Esse prompt user aqui, gente, é o input que o usuário vai enviar daquele gatilho que a gente colocou do Telegram. Então, quando alguém interagir, mandar um oi, aquele oi vai disparar a caixinha de trigger e vai ativar essa chamada aqui do agente. Então, esse prompt user é aquele oi vindo diretamente do Telegram. Então, a gente vai colocar aqui como variável. Outro ponto muito importante que eu vou explicar aqui para vocês é o que é o System Prompt. Um System Prompt é como que essa mimificação de pessoa, esse agente, tem que atuar. Então, o que ele vai fazer? Ele é um nutricionista? Por exemplo, você é Agatha, nutricionista e personal. Eu estou dando uma persona, uma forma de comportamento para ela. Então agora ela vai atuar como se fosse uma nutricionista profissional. E o que ela tem que fazer para mim? Você cria treinos para CrossFit e dietas específicas de acordo com o gosto do usuário. Simples assim. Então aqui eu estou criando uma personalidade para ela. Isso aqui é bem importante, tá? Eu vou diminuir essa caixinha aqui e agora a gente vai fazer um teste já com esse bot. Eu vou enviar um oi aqui para vocês verem como que fica, então eu vou clicar aqui no link. Para iniciar aqui a conversa, eu vou dar um start e agora eu já posso mandar um oi aqui. Esse oi, ele já vai disparar esse evento aqui. Por que ele não disparou? Isso aqui é muito importante. Porque o meu fluxo, ele ainda está inválido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele vazio por enquanto, eu vou colocar qualquer coisa aqui, só para conseguir salvar. Salvei, e agora eu vou ativar esse fluxo. Então, ele está falando que tem algum probleminha. Aqui dentro, eu ainda tenho problemas nesse fluxo, porque, muito importante, eu ainda não tenho o modelo. Qual é a LLM que eu vou utilizar aqui por trás? Qual é o combustível do meu carro, né? Então, eu vou utilizar o quê? Vou utilizar a OpenAI. A OpenAI, aqui a gente teria que criar uma conta na OpenAI e conseguir criar uma credencial nova. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu venho aqui em Settings, na parte de ferramentas aqui. Ele vai listar aqui as minhas chaves, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma nova chave específica para Agatha. Eu recomendo isso aqui como boa prática para vocês segmentarem custos, tá? É bem legal essa parte. Eu consigo criar um projeto e deixar um projeto por uma chave por projeto, ou vários projetos diferentes. Então, Agatha, nutricionista,
colocar um projeto aqui N8N. Então, eu vou criar essa chave aqui. Tá ok, não vou exibir ela inteira, claro, é muito maior que isso. Seria uma falha de segurança. Coloquei aqui e agora eu vou salvar. Salvei minha chave, está aqui pronto. Então agora eu já tenho acesso ao meu combustível, tá, gente? A minha LLM já está disponível. Dentro dessa LLM, eu vou escolher o modelo. O modelo é o que define a capacidade dessa LLM, o cérebro dela, a potência que ela tem de pensar. Essa que eu vou utilizar agora, que é a 4.1 Mini, ela tem um custo de $1,60 por milhão de token. Isso trazendo para uma razão mais humana, assim, são milhares de conversas, gente. Milhares de conversas para dar $1. Então, fiquem despreocupados com essa parte, com esse modelo mini, que ele é bem mais em conta, né? Então, aqui eu tenho a temperatura, onde eu defino o quão criativa ela vai ser em relação ao meu prompt de personalidade. Ela vai ser mais criativa ou ela vai ser mais regradinha? Quanto mais baixa a temperatura, mais regradinha ela vai ser em relação ao meu prompt. Mais correta ela vai ser. Ela vai correr mais atrás de ser bem específica, tá? Então, vou deixar aqui 0.1 para ela seguir muito do que eu quero. Aqui eu vou criar agora a nossa memória de curto prazo. Como a gente fez a aquisição de um Redis, eu vou utilizar o Redis que eu fiz já a aquisição da minha stack, né? Então já tenho um Redis próprio aqui para utilizar. Então vou buscar aqui os meus dados. Meu Redis, aqui. Vou colocar aqui meu endereço do Redis, o host, a minha senha. A porta default é igual, né? Então, usuário default, minha senha. Então, eu recebi isso aqui. Eu tenho um outro vídeo onde eu mostro essa configuração desses servidores aqui. Então, ele já se conectou no meu Redis. O que é o Redis, tá, gente? O Redis ele é uma memória, ele é um banco de dados muito, muito rápido, porque ele utiliza puramente a memória RAM da máquina, sendo mais técnico assim, o L2 cache da memória. Então ele é absurdamente rápido, milissegundos. E o que ele dá para o nosso agente? Na parte de mimificar um comportamento humano, um Redis, ele utiliza essa memória de curto prazo igual a gente. Eu estou aqui no meio de uma conversa e eu lembro os passos anteriores dessa conversa para eu ter contexto, para eu dizer a próxima coisa. Então, o que é essa janela de contexto aqui? Se eu disser um oi para o robô vai me responder. Então, aqui foi uma janela. Então, aqui eu tenho 5. Então, quer dizer que eu posso mandar 5 conversas e ele vai se lembrar de todas as 5. Paulo, e se eu mandar a sexta? Ele vai esquecer a primeira que ele conversou. Então, ele vai trocando aqui, andando na janela de memória dele, tá? Então, vou utilizar aqui, vou aumentar um pouquinho a minha janela. Session time to leave seria o tempo de vida dessa memória. Então, como o banco de dados é meu, e se eu deixar 0, ele nunca vai esquecer. Esses 10 itens de janela, eles vão ficar aqui eternamente. Vou deixar assim para a gente testar. Então, agora eu tenho memória de curto prazo, eu tenho o modelo, o nível de inteligência dele, e aqui eu poderia colocar tools. Então, depois a gente vê essa parte de tools, mas agora não iremos colocar a parte de tools agora. Então, agora eu vou salvar. Salvei aqui meu agente, meu fluxo, ele está quase pronto, tá, gente? E o que a gente vai fazer? Eu vou ativar esse cara, então eu vou publicar ele em produção, ele vai ficar disponível, ele vai me dar o endereço agora em produção da forma correta. E aqui em Executions, vou deixar aqui para vocês, olha só, eu já tenho uma chamada aqui do gatilho. Dentro dessa chamada, eu consigo pegar exemplos de como que o serviço chama
como que o Telegram chama o meu N8N. Então eu posso aqui ficar brincando com esse item aqui, onde eu copio esses dados que a API do Telegram mandou para o meu N8N, tá? Então a API é como se fosse o serviço do Telegram está chamando o meu N8N, o meu fazedor de robô. Então o meu software que eu estou criando aqui sem programar, tá? E agora eu consigo simular, eu consigo entrar aqui nessa caixa, editar a entrada e eu vou colar aquele teste que eu fiz. Vocês podem ver que aqui tem: oi, tudo bom? Aqui eu já tenho, esse aqui é o mapa de dados, tá, gente? Isso aqui é um formato JSON. Então, esse aqui é um formato que o computador entende. Então, é uma padronização para ele conversar da mesma maneira de um servidor conversar com o outro. É um meio de comunicação. Então, tem um protocolo de comunicação e esse é o tipo de dado que ele trafega, tá? Onde eu posso deixar ele pinado, então aqui na parte do pin, quer dizer que eu vou travar esse cara para eu conseguir testar. Porque agora, se eu clicar aqui em play, eu consigo ver a última execução. É assim que o N8N funciona. Então, eu consigo ver a navegação desse fluxo, o fluxo anterior para o próximo. E eu posso utilizar esses dados. E é exatamente isso que eu vou fazer. Vou colocar aqui em expressions, para ele utilizar a variável. Não preciso programar, não preciso fazer nada. Vou apagar esse texto aqui que eu tinha colocado. E o que eu quero que ele olhe? O text. Eu vou clicar e vou arrastar. Simples assim. Ou seja, eu estou pegando aquele dado lá do Telegram e passando ele para dentro do agente. E aqui eu também posso testar. Então eu vou dar um execute step. Subnode, erro de memória. Então vamos dar uma olhada aqui, o que aconteceu. Session ID. Ah, legal. Essa variável aqui, gente, é a identificação da minha memória. Ótimo ter dado erro. Ou seja, esse agente ele tem que ter uma memória por celular, por usuário. Eu poderia ter uma memória única, mas não fica legal, porque se números diferentes de celulares mandarem mensagem, ele vai ter a mesma memória ali e vai começar a se confundir. Então isso vai começar a aparecer um bug. Então eu vou definir isso aqui como uma expression, do mesmo jeito que eu fiz ali no meu prompt para arrastar a variável. Eu vou pegar o ID aqui do Telegram da pessoa que manda a mensagem e isso aqui vai ser a chave. Então, se a pessoa A me manda a mensagem, o agente tem uma memória. Se a pessoa B me manda a mensagem, o agente tem uma outra memória, com conversas segmentadas. É como se uma pessoa, se eu fosse o agente, eu estou conversando com o Roberto, então eu tenho a minha janela de memória com o Roberto. Estou conversando com a Flávia, eu tenho a minha janela de conversa com a Flávia. Bom, gente, ali depois da nossa configuração do Redis, eu posso voltar aqui no meu agente, na Agatha, e agora a gente vai testar esse fluxozinho aqui, onde eu tenho o input aqui do usuário, né? Que é o que o Telegram envia para a gente, para ele responder, para ele entender. Vou testar e ó, oi, tudo bom? Oi, tudo ótimo? E com você? Se quiser, posso te ajudar com um treino de CrossFit ou uma dieta personalizada. Me fala um pouco sobre os seus objetivos. Então, já tentando engajar aqui. E o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e alterar. Então, utilize um padrão mais humano e com emojis. Eu posso ir guiando o comportamento de resposta dela. Eu posso vir regulando. Ó. E aí eu testo de novo. Vamos ver o que ela vai me responder agora. Então aqui ela me respondeu. Oi, tudo bem? Sim, obrigado por perguntar. Me conta um pouco mais do que eu posso te ajudar hoje. Quer montar um treino, uma dieta ou tirar alguma dúvida? Estou aqui para você. Então ela já deixou, ela mudou a linguagem dela, o padrão de mensagem de resposta dela. E isso aqui eu posso fazer, aumentar, expandir muito mais isso aqui, tá? Posso colocar cadeia de pensamento, como que ela tem que agir
ela tem que pedir a anamnese para mim, ela tem que fazer essa avaliação antes de responder, eu posso ir guiando. Então aqui eu já começo a entregar valor, tá, gente? Já consigo entregar criando quase que um produto aqui já. Agora a gente vai fazer o quê? A saída disso. Nós temos a entrada, nós temos o meio, que é onde acontece a magia, né? Onde o agente utiliza a memória, utiliza a LLM para tomar a decisão e criar a resposta para você. Então aqui a gente vai digitar Telegram de novo. E aqui agora a gente vai colocar a resposta, né? Então seria um send message. Send text message. E qual mensagem que eu vou enviar? Então aqui eu já tenho aquela credencial da Agatha que a gente configurou juntos ali no nosso bot. O tipo de mensagem, operação, send message. Para quem que eu vou enviar? Eu posso vir aqui no meu gatilho, né, no meu trigger, e pegar aqui quem mandou para mim, de forma automática. Não digitei nada, cliquei e arrastei. Então, para quem vai ser enviada essa mensagem? Para esse ID aqui. E quem é esse ID? Foi eu, testando aqui no meu Telegram. E qual mensagem que você vai responder? O output aqui do robô. Vou colocar o output aqui e vou testar. Vou colocar uma configuração que é append, deixa eu ver se é esse. O que eu estou marcando aqui, tá, gente? Para que a mensagem lá no Telegram não fique marcado que ela foi enviada de forma automática. Quero que pareça um humano que tenha enviado essa mensagem, tá? Então, eu vou clicar aqui em teste. Opa, olha só. O meu Telegram, que está conectado aqui no meu browser, já recebeu a mensagem. Então, é justamente essa parte aqui que eu estava tentando configurar. Mas vamos iniciar uma conversa. O que eu preciso agora para iniciar uma conversa? Se eu responder aqui agora, ela não vai me responder. Por quê? Primeiro que eu não salvei as alterações. Segundo que eu ainda não ativei o fluxo. Então, eu vou ativar o fluxo. Agora ela está pronta para receber mensagens e agora eu posso conversar. Tudo bom? Queria um treino para o feriado. Vocês entenderam, gente? Eu já fiz um robô. Nesse tempo aqui, eu fiz um agente nutricionista e personal para mim, respondendo agora no meu Telegram. Tudo conectado, tudo bonitinho. Posso fazer os ajustes no prompt ou na minha estrutura e futuramente a gente vai evoluir essa ideia, tá? Bom, gente.